Nós vamos ler um texto que está lá em 2 Reis. É um pouquinho para frente, né? É um capítulo depois. Da história de Naamã, daquilo que ele passou, né? Tomou banho 7 vezes. E aí depois tem esse episódio na Bíblia. E o título nessa manhã é O que você está vendo? É uma pergunta. O que você está vendo? O que você está enxergando nesses dias? Vamos ler a palavra? Certa vez, quando o rei da Síria atacava Israel, depois de consultar os seus oficiais, ele contou seu plano. Eu quero armar uma emboscada em tal lugar. E de imediato o homem de Deus advertiu o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar as suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que fizesse alerta daqueles lugares. E essas coisas aconteciam em todo o tempo. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Quem é o espião? Ó meu senhor rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. E Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as suas palavras que o Senhor diz em seu quarto, em secreto. E o rei informou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Então à noite o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos, um exército muito bem preparado para cercar a cidade. E na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. E ao sair, ele viu que haviam soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. E ele disse: ai meu senhor, estamos perdidos, o que vamos fazer? E Eliseu responde: não tenha medo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E então Eliseu orou ao Senhor e disse: abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele pôde ver. E ficou maravilhado de toda a encosta da montanha, porque estava ocupada por cavalos e carros de fogo. E ali continua essa história onde Deus traz um livramento sobrenatural. Olha o que acontece, 2 reinos estavam em guerra. Síria atacava Israel. Síria era um inimigo, uma representação do diabo, de tudo aquilo que são obras das trevas, de tudo aquilo que provém do intento maligno contra as nossas vidas. Israel representa nós, a igreja, os cristãos, os filhos de Deus. E esse inimigo, ele estava atacando, bombardeando Israel de toda forma. Mas havia um profeta em Israel, havia Eliseu. E Eliseu, ele tinha uma revelação, uma conexão com Deus, que ele sabia até o que o inimigo planejava, até que esse rei planejava lá dentro do quarto dele. Ele tinha uma revelação e ele chegava e ele trazia para o rei de Israel, falava: rei, não passe em tal lugar, não vá por esse caminho, não tome essa decisão, não faça essa escolha, porque ali tem uma emboscada para você. E o rei de Israel, e olha o que a Bíblia fala, eu até coloquei esse versículo sozinho. Isso acontecia o tempo todo, porque tinha alguém conectado com Deus. Tinha alguém ligado a Deus, que ouvia a voz de Deus, que era uma direção para aquele tempo. Mas aconteceu algo, esse rei foi procurar quem era o espião, quem revelava esses segredos. E ele vai até a casa, a cidade onde morava Eliseu. E olhe, para capturar um homem, ele levanta um exército de carros, de cavalos, ele pega todo aquele pessoal treinado e ele cerca toda a cidade, toda a encosta. Porque ele queria capturar, porque esse homem estava perturbando. Porque esse homem estava atrapalhando os planos dele. E de repente o servo se acorda muito cedo para a rotina diária e ele enxerga, ele vê algo, olha o que ele vê. Ele vê o inimigo cercando eles e ele fala: estamos perdidos, estamos mortos, o que vai ser de nós? Queridos, o que nos cerca nesses dias é algo que talvez para muitos de nós tem causado medo. Onde a gente se depara com um caos e a gente fala: eu estou perdido, não tenho saída.
A minha casa não tem saída. A economia do meu país não tem saída. Eu olho para o mundo, não tem saída, e isso me apavora. Mas Eliseu, calmamente, como um homem de Deus, como uma voz profética, ele fala: fique tranquilo, não tenha medo. E ele ora e os olhos são abertos. Quando os olhos são abertos, aquele moço, ele vê que há um número muito maior de um exército celestial. Há um exército divino. Ele vê carros de fogo. Quer dizer que havia um exército muito mais preparado, guardando a vida à casa deles. Querido, e nesse dia, o que o Senhor coloca no meu coração é o que eu e você estamos vendo. O que nós estamos enxergando, uma realidade natural. Nós estamos sendo movidos por isso e sendo conduzidos. Eu quero só abrir um parênteses. Como igreja, nós respeitamos e nós entendemos a nossa responsabilidade como indivíduos e como pessoas. Então, a minha responsabilidade diante de uma ordem, na sociedade, na nossa nação, eu vou usar máscara, eu estou aqui sem máscara porque tem pessoas longe de mim, eu vou ter os cuidados de higiene, eu vou estar distante das pessoas. Então, nós temos uma responsabilidade e um autocuidado. Mas isso não quer dizer que eu vou andar debaixo de medo. Isso não quer dizer que eu vou me refugiar e eu vou me esconder. Porque os nossos olhos, eles precisam ser abertos para que a gente enxergue o reino de Deus se movendo, aquilo que Deus quer fazer conosco nesses dias. E quem é o Deus que nós servimos? O Deus que nós servimos, querido, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que ressuscita o morto. No meio da... a gente sempre vai tendo experiências com Deus, mas eu tive uma experiência que marcou muito meu coração, foi ano passado, no segundo semestre já da pandemia. Tem uma senhorinha, mãe da pastora Dorilene, uma senhorinha que eu acho que ela já está com quase 90 anos, e ela estava muito debilitada. Ela estava assim, ela teve aneurisma, ela estava de cama, ela estava com um quadro assim que a gente tinha uma preocupação. Se pegar Covid, não tem resistência. E o que aconteceu? Pegou Covid. Foi entubada, ficou assim correndo risco de vida. Nós começamos a orar, levantar um clamor. Queridos, essa mulher completamente debilitada, que estava em cama, que ela já tinha perdido alguns movimentos, ela andava em cadeira de rodas, ela está vivíssima. Ela está lá sã, sadia, vivendo cada dia da sua vida. Querido, quando é a nossa hora, é o nosso momento, seja Covid, acidente. O meu sogro, nós temos uma experiência pessoal em casa. Meu sogro, um homem de 48 anos de idade, fazia uma semana que o Josué tinha nascido e ele ia conhecer o Josué naqueles dias. Ele infartou, ele teve um infarto fulminante e ele morreu. Queridos, quando é a nossa hora, às vezes a gente não vai nem acordar. Então, a gente vai ser levado. E uma verdade se é o meu momento, eu vou ser promovido. É uma promoção. Não é um desespero e não é um medo. Mas essa palavra, ela nos chama a atenção. O que eu estou vendo? Eu estou sendo movido pelo quê? Porque quando a minha visão, ela é divina, ela é celestial, ela é numa conexão com Deus, eu vou passar pelo caos, mas eu sei quem está comigo, eu não estou sozinho, porque eu sirvo um Deus que não me deixa, não me abandona, é Ele que me conduz, Ele é meu Pai, Ele já escolheu cuidar de mim, Ele já proveu tudo que eu preciso. Querido, é nesse Deus que nós cremos e é nessa presença, é nessa palavra que nós nos movemos. Eu quero ler um texto que está lá em Atos, no capítulo 12. E eu quero falar com você sobre o que acontecia nesse período da igreja. Atos no capítulo 12, versículo 1, o texto não está aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia, vou ler para nós. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. E ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, ele mandou também prender a Pedro. E isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. E depois que ele prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldado, com 4 soldados em cada grupo para guardá-lo. Olha o nível de cuidado com esse homem.
É o que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Porém, contudo, entretanto, a igreja orava com fervor por ele. E esse texto ele é extenso, você pode ler Atos 12 lá na sua casa, mas olha o que acontece no final. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Talvez é um texto que você conheça, que Pedro, ele saiu daquela prisão, e a prisão não era isso que a gente vê, que é um confinamento simplesmente, era uma prisão de tanta gente guardando, e era um lugar terrível. Eles prendiam as pernas, os braços daqueles homens. Sabe por que eles estavam sendo perseguidos? Eles não estavam sendo perseguidos pelo Covid. Eles estavam sendo perseguidos porque eles criam em Jesus, porque eles eram crentes. Eles eram perseguidos pela fé. Eles não podiam anunciar Jesus porque senão queriam matá-los. E não era apenas uma parte, os judeus, uma nação, um povo queria matá-los. Queridos, a perseguição que nós sofremos hoje, aquilo que às vezes a gente está olhando de um ângulo apenas, com uma lente humana apenas, isso acontecia na Bíblia. Mas sabe por que o sobrenatural aconteceu? Porque tinha uma igreja reunida, orando com fervor. Quero falar para você, na nossa casa aqui nós usamos um aplicativo para ler a Bíblia, para facilitar, mas lá na nossa casa nós pegamos uma Bíblia, nós lemos ela, nós meditamos, nós temos o hábito de escrever aquilo que nós lemos, aquilo que Deus está falando conosco. Isso se chama devocional, é você viver uma vida com a palavra de Deus, porque você não é dirigido por aquilo que está acontecendo no seu dia, por aquilo que está acontecendo naquele momento na sua vida. Queridos, nós somos, olha, se eu fosse falar aqui de problemas que nós também temos para resolver, eu iria enumerar para você. Problemas todos nós temos. É o que mais nós temos para resolver. Queridos, mas não é isso que determina e move a nossa fé. Querido, não é isso que determina e move a sua história e o seu propósito de vida. Nada pode roubar o seu propósito de vida. Atos, eu ainda quero ler e nós vamos ter um tempo para orar juntos aqui. Atos capítulo 17. Passou alguns capítulos, passaram-se alguns anos, e olha o que aconteceu. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia, e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. E conforme o costume, Paulo foi lá, e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas ali na sinagoga. Paulo lhe explicava e provava que o Messias precisava sofrer, e depois tinha que morrer e tinha que ressuscitar. E ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. E Paulo e Silas conseguiram convencer dessa verdade algumas pessoas que se juntaram a eles. E um grande número de judeus não convertidos e senhoras da alta sociedade também se juntaram a esse grupo. Mas sabe o que aconteceu? Logo, lá no versículo 10, Atos 17, versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. E quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. E as pessoas ali eram muito bem educadas e ouviam a mensagem com muito interesse. E todos os dias eles estudavam as escrituras para saber se Paulo dizia era mesmo verdade. Porém, quando alguns judeus da Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a atiçar e agitar o povo contra eles. Então os irmãos enviaram Paulo e Silas imediatamente para o litoral. Porém, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. E os irmãos protegiam Paulo, levaram ele até a cidade e depois voltaram para Bereia. Queridos, aqui acontecia o quê? Se você for ler essa história, uma perseguição. Eles não podiam pregar a palavra. Eles tinham que ser guardados, sabe, com guarda-costas, com pessoas protegendo eles, porque senão queriam matá-los. Então a perseguição ao cristianismo, à igreja, ela sempre existiu, ela sempre aconteceu, mas tinham homens,
tinham homens de Deus, que era lá no Antigo Testamento tinham profetas, aqui no Novo Testamento tinham homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que entendiam por que elas existiam, pessoas que estavam vendo além das circunstâncias naturais e que se levantaram e falaram: se for para morrer como o meu Messias, o meu Salvador, eu estou disposto a pagar esse preço. Querido, é para esse lugar que o Senhor nos chama. É para esse lugar de autoridade. E Ele diz, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que eu e você, igreja, nós precisamos nos levantar. Eu quero ler um último versículo e nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar aqui nessa manhã. Jeremias, no capítulo 1, no versículo 9 e 10. O Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e disse: eu estou dando essa mensagem, a minha palavra a você, e você deve anunciá-la. E hoje eu estou dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, poder para destruir e arrasar, poder para construir e para plantar. Essa palavra de Jeremias, capítulo 1, versículos 9 e 10, ela está falando que o Senhor, Ele tocou na boca de Jeremias, Ele pôs palavras. Eu e você somos os profetas desse tempo, dessa época, desse período, e é as nossas bocas que o Senhor está colocando a palavra dEle, é na nossa boca que Ele está tocando, sabe por quê? Porque senão Ele tem que levantar pedras. Se não tem filhos, se não tem profetas, se não tem homens e mulheres que se levantam nessa geração, Ele levanta as pedras. Mas eu quero me colocar nesse lugar, porque eu entendo que o Senhor, Ele deu poder sobre reinos e nações. Lei espiritual, querido. Se eu e você conhecemos e as praticamos, nós somos abençoados. Se nós não a conhecemos e deixamos de praticar, elas acontecem da mesma maneira. Lei espiritual, ela funciona, ela é eficaz, ela é poderosa. Aqui é uma lei espiritual. Há algo que Deus deixou para o povo dele. Deus deixou para mim e para você. Autoridade e poder para arrancar e para destruir. Para dizer, há tempo de salvação. Para dizer, há tempo de arrependimento. Para arrancar e para destruir todo o comodismo, sabe? Tudo aquilo que a gente está distraído, para arrancar da nossa vida o pecado, a indiferença, o egoísmo. E há poder para construir e para plantar. E essa lei espiritual, ela acontece quando homens e mulheres de Deus, eles se levantam e eles declaram e eles permitem serem usados e eles saem do lugar da intimidação, da paralisia, porque o Espírito de Deus que está sobre nós é o Espírito de poder, é o Espírito de amor, é o Espírito de ousadia, e nós queremos clamar, porque é esse Espírito que está dentro de nós, é isso que nós carregamos. E eu quero convidar você a se colocar em pé nessa manhã.